O presidente Jair Bolsonaro disse que o que os policiais do Ceará fizeram foi greve, não foi motim. A declaração foi uma das primeiras manifestações do presidente depois da paralisação, de 13 dias, que culminou com a explosão de assassinatos no estado cearense, que vinha, assim como o Brasil, reduzindo o número de homicídios dolosos, Ele disse que há uma excelente oportunidade de ficar calado, Pedro? Com certeza, Cláudio. Só para noticiar aqui antes dos nossos comentários, ele disse que há uma diferença enorme entre greve e motim e que a imprensa brasileira passou a usar o termo motim de alguma forma ali para atingi-lo, porque paralisações de policiais já aconteceram no passado e o termo usado foi greve. Mas eu peguei aqui para trazer para o nosso ouvinte exatamente a definição do crime de motim, que está no artigo 149 do Código Penal Militar, que é a reunião de militares ou assemelhados para agir contra a ordem recebida de um superior, recusar obediência do superior quando estiver agindo sem ordem ou praticando violência, ocupar quartel, fortaleza, fábrica, estabelecimento militar, em desobediência com a ordem do superior, em detrimento da ordem pública. E aí tem a pena aqui, que é de 4 a 8 anos, com aumento de 1/3 para os cabeças, e a história de que se eles estiverem usando armas da corporação, no parágrafo único, eles podem ter uma pena até de 20 anos, é o que a gente vem dizendo aqui para os ouvintes da Rádio Bandeirantes desde o início dessa paralisação. Então, não contribui nada essa manifestação do presidente da República para aquilo que a sociedade espera, que é a punição desses policiais que sim se amotinaram, praticaram crimes de revolta, alguns deles, armados, encapuzados, baixando o pneu de viatura, destruindo o patrimônio público. Eles ficaram aquartelados e a imagem disso, aquela cena terrível do senador Cid Gomes partindo para cima dos amotinados num quartel em Sobral, com uma retroescavadeira, ficou como a imagem clássica dessa greve aí, desse motim dos policiais. E nós temos então a expectativa agora do Ministério Público, depois do fim das investigações, para a denúncia, que não veio até agora, a denúncia contra esses maus policiais que precisam ser expulsos da corporação e responder pelos crimes praticados já previstos aí na nossa legislação, Cláudio? Exatamente. O que é preocupante é que o presidente da República não sabe a diferença entre greve e motim, por se tratar de um público que é um público majoritariamente eleitor dele. O presidente age muito mal, Se ele tem uma posição como essa, que não pode ser considerada, não pode ser aceitável na condição de presidente da República, ele deve guardar para si, ou pelo menos que se informe melhor antes de se pronunciar. O que vimos no Ceará foi motim, foi crime, Os policiais, aliás, o artigo da lei que você menciona, Pedro, é o artigo 149, Isso, Código Penal Militar. Do Código Penal Militar. Eles cumpriram cada um desses itens aí, tudo que está previsto eles fizeram, E, portanto, a tipificação de crime de motim é mais do que adequada para o caso do Ceará. Agora, não admira que o presidente da República tenha esse tipo de posição. A gente viu como as autoridades no Ceará lidaram com esse caso. A gente viu ali uma comissão formada por diferentes segmentos da sociedade, e etc., OAB, Ministério Público, Justiça, do governo estadual, etc., fizeram um acordo que acabou fazendo com que deixou a sensação de que o crime venceu, Um acordo destinado a pegar leve com os amotinados. Aqui no Brasil há uma dificuldade imensa de se punir tudo, de se punir sobretudo o crime, A gente ouviu aí esses dias uma declaração infelicíssima do presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo Tribunal Federal fez uma declaração tão desastrosa quanto essa do Bolsonaro. Ele dizendo que não se pode reduzir a maioridade penal no Brasil porque isso aumentaria o crime. Não se pode aumentar a punição porque aumenta o número de crimes. Ora, que sociedade doente é essa que considera que a punição dos malfeitores é ruim?
a punição dos malfeitores só favorece a proliferação do crime. Estamos falando do presidente do Poder Judiciário, do representante máximo do Poder Judiciário, dizer uma bobagem dessas, né? Enfim, aqui no Brasil, e tudo isso porque, desde a Justiça, passando pelo Poder Executivo, entidades, até o Ministério Público agora, a gente percebe essa crescente dificuldade de se punir o crime no Brasil. O presidente da República, Jair Bolsonaro, nesse episódio se comportou como líder sindical e não como presidente da República, né? Como candidato a vereador pelo Rio de Janeiro, buscando voto num filão de eleitores, e não como presidente da República, que deve estar acima dessas questões que levam em considerações interesses específicos de determinadas categorias, mesmo sendo a categoria a qual ele pertence, uma categoria muito próxima dele, a categoria da segurança pública. Além de não condenar o motim no Ceará, o que já foi ruim, ele, com essa declaração, de certa maneira, se não estimula, passa um recado muito brando a quem esteja pensando em fazer diferente. Agora, a justiça seja feita. O mau exemplo não é só dado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. É muito ruim e mais grave porque ele é a mais alta autoridade da República, é o presidente. Mas a justiça do Ceará não fica atrás, não. O juiz Roberto Bulcão, do Tribunal de Justiça cearense, revogou a prisão preventiva do ex-deputado federal Cabo Sabino, do Avante, que responde a processo pelo crime de revolta, conspiração, incitamento e aliciamento. Ele é tido como o líder do grupo de policiais amotinados no estado e era considerado foragido pelo governo do Ceará. Ele estava sendo procurado pela própria polícia, seria preso. Havia um mandado de prisão contra ele por revolta, conspiração, incitamento e aliciamento. O que aconteceu ontem, quinta-feira, esse ex-deputado se entregou à justiça e, ao mesmo tempo, teve a prisão revogada pela comarca de Fortaleza da Auditoria Militar do Ceará. Então é a Auditoria Militar do Ceará. Para o magistrado, a apresentação espontânea indica a disposição do autuado em se submeter aos atos do eventual processo penal. Além do mais, a situação fática atual foi modificada com o fim do movimento que houvera sido deflagrado. O Cabo Sabino foi um dos militares afastados por 120 dias pelo governo e apontado como um dos responsáveis pelo motim no 18º Batalhão. Durante a paralisação, começou a responder a processo no Conselho Disciplinar, cuja punição máxima pode ser a expulsão da corporação. Agora, ele pode ser deputado? Ele pode sair e voltar? Como assim? Porque o que o texto aqui está dizendo é que ele é ex-parlamentar, Cabo Sabino. Então, ele foi parlamentar e agora estava de volta à corporação. Virou uma esculhambação completa, né? Que ele tem que se desvincular, você está perguntando, né? Porque se ele foi eleito parlamentar em determinado momento, ele tinha de ter saído da PM do Ceará, não é isso? Isso, mas ele pode... Agora, como é que ele estava de volta fazendo a greve? Ele pode pedir um período de afastamento. Ele não pode ser policial e parlamentar ao mesmo tempo. Durante o mandato, mas ele pode deixar a polícia por 4 anos, por exemplo, e aí se ele não depois se reelege, ele volta. Pode acontecer? Foi isso que aconteceu aqui. Já que o país não vai ter a coragem de retomar a antiga legislação que proibia candidaturas ou envolvimento de policiais militares em política, né, que pelo menos se aprove o projeto de quem é o mesmo deputado, Pedro? Fábio Tradi, né? Fábio Tradi, que estipula uma quarentena, né, uma longa quarentena para quem deseja sair da corporação e virar político. Tomara que isso seja aprovado o quanto antes.